Olá pessoal, a gente vai começar hoje a unidade 2 de História do Piauí 1, essa disciplina que foi montada pela professora Nilzângela Cardoso, para a nossa turma de ensino à distância em História. Nós vamos trabalhar 3 textos: Escravidão no Piauí, do Monsenhor Chaves, O Escravo na Formação Social do Piauí, da Tânia Brandão, e Escravidão e Violência, Debates e Tendências na Historiografia Piauiense, da Débora Laiane e do professor Solimar Oliveira. Nesse primeiro texto, o Monsenhor Chaves vai falar que o comércio, a entrada do negro no Piauí se deu principalmente através do comércio com a Bahia, o comércio da feira de gado. Ele cita uma estrada de Capoame, na Bahia, que inclusive era a única estrada que existia no Piauí, uma estrada oficial construída. Então essa fazenda que ligava Piauí e Bahia, no comércio do gado. O Domingos Afonso Sertão que era esse grande proprietário de terra e que conduzia esse comércio e que era ele quem trouxe os primeiros escravos para o Piauí. Sim, essas fazendas eram chamadas fazendas reais ou fazendas do fisco. Pouco tempo depois elas se tornaram as fazendas nacionais. O número de escravos no Piauí nessa época nunca foi tão grande. Na verdade, a quantidade de escravos crescia até mais ou menos a década de 50, de 1850. A partir daí, com o fim do tráfico negreiro mesmo, não a libertação dos escravos, o fim do tráfico. A partir da década de 50 do século XIX, 1850, você tem um decréscimo da população de escravos no Piauí. Essa foi uma tendência que aconteceu, a gente vai falar sobre isso um pouco melhor mais tarde. Ele cita aqui que em 1782, nas fazendas de Domingos Antônio Sertão, havia 489 escravos. No Piauí inteiro, em 1882, existiam mais de 21 mil escravos. E poucos anos depois, em 84, se não me engano, esse número de 21 mil caiu para 17 mil e pouco, antes mesmo da Lei Áurea. Então, assim, a população escravizada, de certa forma, vinha diminuindo legalmente. Existiram políticas para diminuir antes mesmo da Lei Áurea. O Monsenhor Chaves fala que a partir da década de 50, quando houve o fim do tráfico, você teve uma valorização da mão de obra escrava. Quer dizer, se você não pode mais traficar, se o escravo não vem mais da África legalmente, se o tráfico se torna uma coisa ilegal, o produto interno, quer dizer, a gente fala produto interno porque o negro era tratado como peça, como enfim, um objeto. Os escravos no Brasil tornaram-se mais valorizados, o comércio deles, já que você não podia mais traficar, não podia mais comprar da África, então vamos valorizar os negros que a gente tem internamente. Então eles se tornaram um pouco mais caros e valorizados. O Monsenhor Chaves fala que existiram 2 fases na vida do escravo no Brasil. A primeira fase, que pega praticamente todo o período colonial e o início do Império, e a segunda fase a partir de 1850, justamente com o fim do tráfico. Então, assim, você tem praticamente a primeira fase ocupando todo o período de escravidão no Brasil, já que a segunda fase praticamente você teve 30 anos, de 1850 a 1888, então é um período relativamente pequeno, quase 40 anos. E, em contraposição, você tem séculos do período colonial. Então o Monsenhor Chaves vai tratar as 2 fases. Essa primeira fase, que é a mais longa, mais duradoura, que praticamente compreende todo o período de existência de escravidão no Brasil e no Piauí, são um período que os escravos foram muito mais maltratados. As penas que existiam sobre as sevícias, os maus tratos, eram muito mais violentos. Essa segunda fase, a partir de 1850, os donos, talvez por entenderem que o escravo se tornou uma peça mais rara, por assim dizer, teriam abrandado o trato, que o tratamento tinha sido mais cuidadoso com ele. Isso é uma crítica que a gente vai apontar mais para frente no texto do Solimar, que ele vai fazer uma crítica a esses textos do Monsenhor Chaves. Mas a gente chega lá. Se você tem menos condição de adquirir um escravo, então vamos tratar melhor aquilo que a gente já possui. Mas o Monsenhor Chaves também não abre mão de mostrar alguns maus tratos que aconteceram também nessa segunda fase.
O Monsenhor Chaves trabalha nesse texto o papel da imprensa, né? Uma das grandes fontes de informação desse período era justamente as publicações que os senhores faziam nos jornais sobre seus escravos. Existiam as denúncias, os avisos de fuga, ou então para denunciar inclusive maus tratos a que os escravos sofriam. Que no Piauí, em Teresina particularmente, ninguém queria se passar por carrasco de escravos. Então ele vai citar alguns exemplos de matérias onde donos de escravos eram denunciados por maus tratos, pessoas que arrastavam escravos na rua, pessoas que açoitavam e batiam exageradamente, que faziam o escravo ficar de cama, encamado, doente, ou chegar a falecer. Então a mídia cobria esses atos como uma atitude de crime do senhor, dono do escravo, como se fosse inadmissível esse tipo de tratamento. E o Monsenhor Chaves constrói em cima dessa narrativa uma ideia de que, sim, nesse período você não era tão cruel, né, com o escravo. O senhor não seria tão cruel, até porque havia um senso na comunidade de proteger esse escravo. Enfim, ninguém queria ser carrasco, né? A gente pode bater, mas não pode bater tanto. A gente pode maltratar, mas não podemos matar nem humilhar demais, né, esse escravo. Havia um limite para o maltrato, né, e a imprensa cobrava isso, inclusive utilizava isso como argumento contra algumas pessoas. Então, algumas pessoas que utilizavam essas públicas, inimigos políticos, né, utilizavam casos como esse, denúncias como essa, para atacar determinadas pessoas. Então, o texto do Monsenhor Chaves é cheio de citações e referências a esse tipo de coisa, né, de publicação de matéria onde um jornalista ou alguém criticava uma outra figura política por fazer maus tratos contra um humano, né, contra um homem que seria, no caso, um escravo. Outra coisa curiosa que o Monsenhor Chaves coloca é a questão do escravo como peça, inclusive, que você poderia alugar. Então ele fala que no Piauí existiam, como você tinha umas vilas, as pessoas que não eram exatamente as fazendas, então muitas pessoas nas vilas possuíam escravos como uma peça, inclusive, de ostentação e de trabalhos caseiros, domésticos. Ou então escravos que possuíam alguma habilidade, como pedreiro, ferreiro, esse tipo de habilidade que eles aprendiam, eram ensinados, né? Inclusive eram atividades que eram herdadas, né? Que você aprendia com seu pai. Então existiam oficinas para esses escravos trabalharem num determinado tipo de função. E esse escravo ele poderia ser alugado, né? Existia um preço, então você podia alugar um escravo por determinado tempo para uma outra casa para fazer determinado tipo de trabalho, né? Então dessa forma o escravo ele trabalhava, né? E tinha uma profissão que exerciam em benefício dos seus donos, né? O Sr. Chaves fala que a condição de trabalho era tão insalubre, tão complicada, né? E que os escravos tinham, sim, problema de moradia, problema de alimentação, de divertimento, enfim. E as condições, os tratamentos que lhes eram dados, né, eram tão ruins que em determinado momento os escravos desejavam uma moléstia, uma doença qualquer para ficar encamados, para não ter que fazer o que lhe era obrigado, né, o trabalho como escravo, né, seja nas fazendas ou mesmo nas vilas. Um dos pontos abordados pelo Monsenhor Chaves mais interessantes é quando ele fala da alforria, né? Existia no Piauí um fundo de emancipação nacional. O que é isso? Existia um recurso onde que as vilas recebiam do Estado para comprar a alforria, né? Não se sabe exatamente como é que funcionava isso, mas anualmente alguns escravos eram, sim, libertados, a alforria lhes era dada pelo próprio Estado. Então as vilas deveriam decidir por um processo legal como adquirir essa alforria. Inclusive eu estava fazendo umas pesquisas e encontrei inclusive algumas cartas de alforria, vou ilustrar aqui, na cidade de Jerumenha, estava dando uma pesquisada. Então está aí ilustrando aqui agora como é que eram feitas, né? Então o escravo tal foi alforriado, era um processo e aquele recurso existia, era comprado. Não se sabe como é que era sorteado ou escolhido esse felizardo, né? Esse processo de seleção para o escravo ganhar essa alforria, mas enfim, era uma prática que acontecia. Normalmente eram libertados
vários escravos em algumas vilas, né? Provavelmente os donos ganhavam esse dinheiro porque era ressarcido, né, pelo escravo que ele estava perdendo. O próprio escravo também poderia comprar, né? Ele tinha uma permissão, o seu dono dava-lhe uma permissão para que ele pedisse esmola ou fosse remunerado por alguns serviços, e ele poderia juntar um dinheiro e assim comprar sua própria alforria. No texto do Monsenhor Chaves ele cita um caso da escrava Eufêmia e do seu proprietário Dr. Botelho, onde ela teria juntado um dinheiro e ia entregando para o senhor, né, dela, e até que teria conseguido acumular esse recurso e pediu a alforria, e o senhor não deu essa alforria, né, dizendo que a via estava incompleta, enfim, eles tiveram que se defender, né. Existia esse tipo de caso onde o dono recebia o dinheiro, mas não dava a liberdade do escravo, né, e aí acontecia um processo jurídico, né, porque o escravo teria que provar que pagou, e isso era muito complicado. Você imagina um escravo ter que se defender no processo jurídico sem instrução ou sem advogados que realmente quisessem defender a causa, ou enfrentar normalmente senhores, pessoas que tinham uma boa condição social e eram respeitados socialmente, então era difícil você fazer essa defesa. Existiam vários processos, escravos abriam contra seus senhores e tinham que se defender judicialmente, e claro, na maioria das vezes eles não eram vitoriosos no meio desse processo, mas existia essa possibilidade, né, de se comprar a própria alforria. E existia também, inclusive nesses últimos anos do século XIX, você tinha muitas pessoas, muitos fazendeiros que inclusive não tinham escravos nenhum, né? Você tinha apenas trabalhadores livres, ou vaqueiros, ou agregados que trabalhavam lá, que não eram remunerados, mas que também não eram escravos. E existiam pessoas que tinham escravos e que simplesmente libertavam sem ônus nenhum, né? Eram pessoas mais liberais, pessoas que entendiam a condição do escravo como ser humano e que a escravidão deveria ser rechaçada, né? Então eles faziam essa libertação aparentemente de bom grado. Existiram alguns exemplos desse tipo de pessoas aqui. Como eu estava dizendo, existiam os liberais, que eram abolicionistas, e havia o partido também conservador, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Conservador era escravagista, né, reconhecidamente, mas alguns de seus membros mais ilustres no Piauí aparentemente posavam de abolicionistas, mas gerava um atrito político porque muitos liberais diziam que isso era apenas uma técnica conservadora de campanha política para tentar agradar as pessoas, para se fazerem passar por abolicionistas, quando na verdade não seriam. E aí ele vai abordando essa questão abolicionista, ele vai colocar que no Piauí não existiram movimentos abolicionistas fortes, né, promovidos pelos próprios negros, revoltas, por assim dizer. Né, existiram alguns quilombos, mas não existiu assim um movimento forte como existe no resto do Brasil. E que isso evidencia ou tende a se acreditar que o movimento, que a escravidão no Piauí não teria sido tão forte, justamente por não ter havido grandes exemplos desse movimento aqui por parte tanto dos escravos quanto por parte dos teóricos, dos intelectuais abolicionistas. Com o revisionismo historiográfico, a gente vai ver que na verdade não era exatamente assim, né? Existiram exemplos de casos de luta contra a escravidão. Não é que você aceitasse a escravidão no Piauí, simplesmente foi constituída de uma outra maneira. Inclusive, o próprio Monsenhor Chaves fala aqui, que quando já se discutia a necessidade de ver o escravo como ser humano, as autoridades municipais publicavam jornais e tratavam os escravos a animais de carga. E isso poucos dias antes da data da abolição da escravidão, né, da Lei Áurea. E é bem curioso como o Monsenhor Chaves conclui, de certa forma, o texto, falando como se deu a comemoração da Lei Áurea no Piauí. Ela só veio chegar aqui no Piauí, acho que 2 dias depois da notícia. E aí você tem toda a comemoração, você tem passeatas, você tem a aglomeração dos escravos na igreja São Benedito e festas que aconteciam lá, e passeatas em nome de discursos, enfim, comemorando, no caso, essa ocasião, essa liberdade dos escravos. Ainda, por fim, o Monsenhor Chaves coloca que os escravos, pela própria condição de escravizados, tiveram pouca oportunidade de desenvolver no Piauí, no Brasil, características próprias
de suas origens, né, como instrumentos de trabalho, organização econômica, organização política. Eles não tinham como expressar isso no Brasil pela própria condição de escravizados. Né? E aí o Moceo vai colocar aqui alguns dos resquícios que se mantêm hoje são justamente algumas expressões artísticas e religiosas que se manteve, né, que eles conseguiam ainda expressar nesse momento, e que se manteve vivo até hoje. Vamos passar para o segundo texto, o texto da professora Tânia Brandão, O Escravo na Formação Social do Piauí. Ela vai começar o texto fazendo uma definição mais geral do que significa ser escravo, né? Da situação de um homem reduzido à condição de cativo, enfim. Ela vai começar falando que a posse do escravo foi algo assim que aconteceu de forma generalizada no Piauí, no Brasil de uma maneira geral. Quer dizer, o clero tinha, os fazendeiros tinham, né, as pessoas ricas, as pessoas pobres, algumas tinham condição de ter algum escravo, e inclusive escravos tinham escravos, né? Isso por quê? Porque, como a gente já falou antes, o escravo ele é um sinônimo de uma condição de status social. Então, muitas pessoas tinham interesse de possuir esse escravo, né? Então, existiam fazendeiros que possuíam grandes quantidades, existiam pessoas nas suas casas que tinham escravo doméstico, né? E existia essa necessidade muito mais social, assim, de se expor esse escravo para a comunidade. Entretanto, ele vai falar que, por mais que existissem essas pessoas, o escravo não era realmente barato. Ela vai citar um exemplo de um fazendeiro que possuía, enfim, casas, 4 fazendas, uma série foi feito um censo e levantou-se que todas as posses desse rico fazendeiro, que possuía uma enorme quantidade de gados, fazendas, enfim, era avaliado em torno de 25 mil contos de réis. Nesses 25 mil contos de réis está incluído, por exemplo, o valor da fazenda, o valor da casa, o valor das posses, de uma maneira geral desse cara. Né? E desses 25 mil contos, 2 mil contos era o que ele possuía em dinheiro, em espécie. E 5 mil contos, quer dizer, 1/5 do que ele possuía, era o valor agregado à quantidade de escravos que ele possuía. Quer dizer, 1/5 das posses de um rico fazendeiro significava a quantidade de escravos que ele possuía. Então, realmente não era barato você possuir um escravo. Por isso que também não era fácil um escravo conseguir comprar um outro escravo ou comprar sua própria alforria. Então, a Tânia Brandão ela vai colocar aqui a posse das terras, né, o domínio das terras durante a história do Piauí, essa forma de acumulação de terras dos grandes fazendeiros influenciou diretamente nessas relações sociais com os escravos e com os outros trabalhadores dessas fazendas. Quer dizer, a dificuldade de conseguir terras ou de se relacionar com um grande fazendeiro propiciou uma relação específica, né, nesse trato entre os senhores e os outros funcionários e escravos das fazendas. Quer dizer, era difícil você comprar uma fazenda, por isso você se tornava submisso àquele senhor. Então essa condição era muito complicada, porque o próprio vaqueiro, a condição de funcionário livre, de homem livre que o vaqueiro ou o administrador da fazenda possuía, é discutível aqui no que a Tânia Brandão coloca. Existia um nível de submissão a esse senhor poderoso, dono de terras, até mesmo para o homem livre. O vaqueiro, o administrador da fazenda, ele tinha um nível de submissão muito forte, porque ele não tinha como se tornar um proprietário de terras, ele não tinha condições de comprar suas próprias terras, e por isso ele se tornava, sim, um submisso à vontade do seu senhor, porque não tinha opção. Então essa condição de homem livre não era exatamente tão simples assim, né? Havia essa submissão latente, né, que existia nessas relações. E se era assim entre esses homens livres, entre os vaqueiros, os agregados, né, os administradores, já havia essa submissão, imagino como seria
essa submissão do escravo em relação ao seu senhor. Né? Então, a Tânia vai falar que essa condição é uma condição que torna a escravidão uma característica muito forte no nível psicológico. Né? Você tem uma escravidão que vai além da tortura física e parte também por uma tortura psicológica, já que o escravo ele se submete mais ainda a uma condição de peça, de sub-humano e de homem sem vez e sem voz diante dessa situação. Então essa violência que se dá do Senhor com os seus submissos, ela se dá através da coerção, da repressão e da violência. Não é? Então você tem essa violência que parte do constrangimento físico e moral com relação a essas relações de poder. Como a gente falou aqui, existiam as fazendas nacionais. Né? A partir de 1711, quando Domingos Afonso Sertão deixa suas fazendas para o clero, né, elas se tornam fazendas reais, os fiscos. Né? A partir de 1808, quando o Brasil deixa de ser colônia, essas fazendas reais tornam-se as fazendas nacionais. Então, dentro dessas fazendas, você tinha os escravos. E eram escravos que eram propriedade da coroa. Então você tinha os administradores, que eram pessoas que eram contratados pela própria administração pública para administrar, né, essas fazendas. E eles administravam também os escravos. E existiam então os escravos públicos, que eram praticamente funcionários públicos, e existiam os escravos da propriedade privada. Né? E aí a Tânia Brandão vai falar que, de certa forma, o funcionário público, o escravo público, tinha melhores condições de tratamento. E possuía, inclusive, um hospital público que atendia especificamente os escravos, os enfermos. Isso não impede, por exemplo, o proprietário privado de tratar do seu escravo nessas fazendas, nesses hospitais públicos. Né? Eles também poderiam levar-se, mas aparentemente havia um custo para esses hospitais tratarem os escravos privados. Né? Nem sempre isso acontecia. De qualquer maneira, o castigo físico, né, aplicado a esses escravos era considerado uma necessidade. Primeiro, como punição para a indisciplina, e segundo, como medida preventiva. Quer dizer, você pune o escravo, você maltrata o escravo justamente para ele se resignar a uma condição de submisso. Os escravos poderiam, inclusive, casar, ter filhos e poderiam administrar posses, ter terras. E poderiam também pedir e vender seus trabalhos, caso o seu dono permitisse. Né? Então, existem vários casos que mostram que o escravo poderia ter suas terras, produzir e vender esse material, mas dificilmente um escravo poderia herdar essas posses. Né? Essas posses não eram exatamente do escravo. O escravo administrava, produzia alimentos e tudo, mas se o escravo morresse, ele não iria passar aquilo para seus filhos. Dificilmente isso acontecia. A Tânia cita um escravo chamado Gregório, que tinha terras, que tinha animais, que tinha uma produção e que tinha escravos. Né? E quando ele morreu, o seu dono permitiu que metade das posses da produção que esse Gregório tinha pudesse ser herdado para seu filho. Mas dificilmente isso acontecia, não era comum. Então, aparentemente, esses escravos que possuíam essas terras, cria-se uma impressão de que eles possuíam esses privilégios. Entretanto, a Tânia adverte que isso não era exatamente um privilégio em si, que isso era uma forma do patrão, do dono do escravo, prendê-lo mais ainda à sua submissão. Se você dá a um escravo um pedaço de terra para que ele possa produzir alimento, por exemplo, para sua família, isso é uma forma, inclusive, do fazendeiro se abster da necessidade de dar uma boa alimentação para o escravo. Se o escravo produz seu próprio alimento, eu não vou precisar
me preocupar com isso. Então essa era a ideia que o fazendeiro tinha. E isso fazia com que o escravo residisse nas suas terras e também eliminava aí, no caso, as tentativas de fuga desses escravos. Então fazia parte de uma tática dos próprios fazendeiros admitirem esse tipo de atividade do escravo. Em muitos casos também, quando um fazendeiro admitia que o escravo se tornasse vaqueiro, quanto mais ingresso nessa engrenagem da fazenda, de como as coisas funcionavam, mais preso ele ficava. Isso não quer dizer necessariamente que um escravo vaqueiro fosse mais livre do que um outro escravo. Muito pelo contrário, o escravo vaqueiro estava mais preso ainda à sua condição de submisso. Se eu tenho um escravo que é um bom funcionário, um bom escravo e que faz um bom serviço nas minhas terras, eu vou ficar cada vez mais distante da possibilidade de querer dar alforria para esse escravo. Mas existiam sim atos de rebeldia. A gente viu que lá no texto do Monsenhor Chaves, que no Piauí existiram poucos casos de revoltas, de lutas abolicionistas, né? Mas existiram sim vários atos de rebeldia, e a Tânia vai abordar isso e mostrar esses atos em vários processos jurídicos, né? Índios, negros que se revoltavam, que fugiam, a própria fuga era uma forma de punição que o negro fazia contra o seu senhor, né? Mesmo sabendo que dificilmente tinha para onde fugir e sabendo que voltaria à posse do seu senhor, ele fugia sabendo que voltaria mais na frente, mas servia como uma forma de maltrato. Era uma das formas que o escravo tinha de se rebelar. Então, e as inúmeras fugas eram retratadas, eram registradas na imprensa local. Então, o dono, como não existia fotografia e dificilmente você tinha um desenho na imprensa, os donos faziam verdadeiros retratos falados dos seus escravos, né? Descreviam de forma pormenorizada como era esse escravo. Ele tinha uma orelha caída, ele tinha um naco cortado na orelha, ou tinha um dedo faltando, ele era magro. Então eles descreviam o escravo de uma forma muito, muito pormenorizada. E essa descrição servia como forma de identificação do escravo fugido, né? E essas descrições também traziam as marcas de violência, as sevícias, né? Os maus tratos que eles sofriam. Então eles viam as marcas de queimadura, marca de corte de faca, de chicotes, enfim, todas essas marcas no corpo do escravo, e são indícios dos grandes maltratos que eram registrados. Esses maus tratos eram comuns no cotidiano. Não existe esse registro no processo jurídico, apenas esses casos de fuga de escravos que iam se tornar um processo jurídico, uma denúncia, um anúncio no jornal, né? E daí são os indícios e as fontes de pesquisa. Mas dá para a gente imaginar que as enormes outras torturas a que esses escravos eram submetidos dentro das suas casas, das fazendas, submissos aos seus patrões. Nessa relação de fuga, o escravo se deu muito bem com o índio, né? O índio, na verdade, sempre foi o inimigo do colono, do fazendeiro, não se dava muito bem nessa relação. Então, o branco era um inimigo comum, né, para o índio e para o negro. Então, em muitos casos, o negro se associava ao índio nessas tentativas de fugas. Então, no texto da Tânia, ela cita exemplos de escravos que fugiam para as matas, pediam auxílio dos índios que conheciam melhor o terreno, né, os rios, enfim, os lugares onde poderiam se esconder. E ela cita, inclusive, escravos que faziam a travessia de índios, de negros, para outros senhores, né? Então era tipo um traficante de escravo, era um escravo traficante de escravo. Se o escravo queria fugir, ele procurava um outro escravo que fazia essa travessia, né? E muitas vezes o escravo do Piauí era vendido para um outro dono no Maranhão, né? Então essas fugas eram muito mais fugas contra os seus senhores em si do que contra o sistema de escravidão, entende? Alguns escravos
fugiam do senhor em si e não da condição de escravizado. Porque alguns procuravam esse atravessador para ser comprado em outro lugar, porque também era uma forma de existência, né? O escravo não tinha como possuir terras, como produzir sua própria riqueza, enfim, como viver se não fosse na condição de escravizado, na grande maioria das vezes. Na verdade, então o escravo acabava procurando um outro dono. Então a professora Tânia, ela conclui o seu texto retomando uma questão original, de por que os colonos, os fazendeiros optaram pela mão de obra escrava em detrimento de outras funções. Então ela vai colocar aqui os nativos, né, os índios, sempre se colocaram como um obstáculo para essas pessoas. Né? Você imagina, você tem colunas de bandeirantes de fazendeiros invadindo suas terras, então aconteceram inúmeras guerras sangrentas e a dizimação do povo indígena. Então o índio, a princípio, não era uma opção, apesar de haver casos de índios trabalhando nas fazendas, sim. Inclusive, a gente já trabalhou na unidade 1 desse texto, que alguns índios se adaptavam melhor ao trabalho com o gado do que o trabalho com a plantação. A mão de obra livre também não era uma opção para esses bandeirantes e para esses fazendeiros, porque a mão de obra livre poderia, em determinado momento, desistir de trabalhar ali, de ir embora. Eu não era muito bem submisso à opinião e ao querer desses senhores de terras e colonos. E também eles perceberam que dificilmente teriam condições de adquirir terras aqui. E o trabalhador livre quer condições de crescer nesse trabalho, de se tornar um grande proprietário. E dificilmente eles conseguiriam atingir isso pela própria condição que esses grandes proprietários de terras tinham de domínio sobre essas terras. Né? Então dificilmente um trabalhador livre teria interesse, porque não conseguiria facilmente terras para crescer e produzir no Piauí. E por fim, né, esses colonos, esses fazendeiros, esses bandeirantes, né, eles já estavam acostumados com a tradição do trabalho servil, do trabalho escravo, na verdade. Ele já era uma tradição, já acontecia em todas as regiões do Brasil. A gente não pode esquecer que o Piauí foi uma das últimas regiões do Brasil a ser colonizada. Nós estamos falando aí de meados do século XVII, 1600 e pouco, né, 1680, 1690. Você tem essa entrada mesmo desses bandeirantes no Piauí. Então já existiam quase 2 séculos de trabalho escravo, de mão de obra escrava, lidando com as terras e com a produção no Brasil. Então já era tradição no Brasil utilizar o trabalho escravo. O terceiro e último texto da unidade 2 é o texto chamado Escravidão e Violência, Debates e Tendências na Historiografia Piauiense, da Débora Laiane e do professor Solimar Oliveira. Então, esse é um texto historiográfico. Né? A historiografia ela busca justamente fazer uma história da história. E o que a gente encontra nesse texto é justamente essa análise crítica da produção historiográfica no Piauí sobre a questão da pesquisa do escravo. Quer dizer, então, a Débora e o Solimar vão fazer uma revisão histórica, vão analisar de que forma os autores que pesquisaram a escravidão no Piauí abordaram o tema ao longo de algumas décadas. Né? Bom, o primeiro texto que ele vai abordar, que os autores vão abordar, é o texto do Odilon Nunes, que é um texto, se não me engano, de 66, né? E os autores vão colocar que o Odilon Nunes baseou-se principalmente nas fontes que existiam na época, que eram os textos mais conhecidos, produzidos ali no século XVIII e XIX, de naturalistas que viajaram e passearam pelo Brasil naquela época. Né? Ele vai citar aqui o Alencastre, o Martius e o Spix, que são autores do século XVIII e XIX que produziram resenhas, estudos sobre a condição sociais do Brasil daquela época. Né? Então, esses autores perceberam e ilustraram o Piauí numa condição
como as fazendas eram fazendas mais abertas, como o mundo rural era muito mais forte e nítido do que o mundo urbano, esses autores tiveram a percepção mais branda da condição do escravo no Piauí, né, pelo próprio trato deles nas grandes fazendas. E isso estimulou, influenciou a percepção do Odilon Nunes. Ele coloca assim, a escravidão teria sido mais afável, né, nessa região do Brasil em detrimento a outras regiões. Ele coloca que o uso da violência do senhor no escravo eram casos muito raros. E quando aconteciam, era uma forma de punição merecida, por assim dizer, porque os escravos incitavam a essa situação e precisavam ser punidos. Para a historiografia, de maneira geral, o escravo, ele no século XVIII, XIX, ele era um ser que praticamente não existia para a sociedade, né, para a sociedade branca, para a elite. Você tentava ignorar a existência do escravo. E na Constituição do Odilon, você tira o escravo dessa condição de anonimato e você dá ao escravo justamente essa condição da má índole do Piauí. Quer dizer, você tem o escravo como o problema da sociedade. Então o escravo seria o responsável pelo atraso moral e econômico da capitania. Então o mau escravo ele era responsável por essas coisas. Na leitura que o Odilon Nunes tem desse trato, dessa relação do escravo com o branco. Alguns anos depois você tem o texto do Monsenhor Chaves. O Monsenhor Chaves faz uma revisão do Odilon Nunes, é um grande pesquisador, e os autores desse texto fazem uma crítica ao texto do Monsenhor Chaves. Inclusive nós lemos aqui, na primeira parte dessa unidade, aqui no começo desse vídeo, nós lemos um texto, nós trabalhamos o texto do Monsenhor Chaves em obras completas. E é justamente esse texto que os autores, o Solimar e a Laiane, vão fazer uma crítica. Então eles colocam que o Monsenhor reforça, de certa forma, o que o Odilon Nunes falou, que o escravo ele teria, de certa forma, sofreu menos no Piauí e que teria, inclusive, certa malícia e abusava dos senhores. Seriam poucos os senhores de escravos que faziam maltratos aos negros. E quando faziam, seriam por grande necessidade, porque de maneira nenhuma os brancos queriam se passar por pessoas más. Nós vimos aqui no começo dessa unidade, que as pessoas não queriam, os senhores de escravos não queriam ser mal interpretados e mal aceitos, e não queriam que seus maus tratos fossem divulgados na imprensa. Então eles se defendiam na imprensa, se defendiam juridicamente desses maus tratos que eles eram acusados. De maneira nenhuma eles queriam ser interpretados como cárceres, como pessoas ruins, carcerários que faziam maus tratos aos seus escravos. Em seguida, os autores citam o Luiz Motti e a própria Tânia Brandão, que nós também abordamos aqui. E nós também abordamos o Luiz Motti na unidade 1. Ele cita o Luiz Motti como um autor que vem dizer que sim, a força escrava foi uma grande força motriz, e é a partir do estudo do Luiz Motti que vai desmistificar essa ideia de que o escravo, de que o Piauí possuía o vaqueiro, o homem livre, que a escravidão no Piauí foi branda porque era desnecessário o uso do escravo nas grandes fazendas e nas grandes criações de gado. Então Luiz Motti vai dizer que não era assim, que a presença escrava era grande, inclusive nas residências, nas casas, como nós já abordamos aqui, e que ele era fundamental na própria trato, no lido, no dia a dia, no cotidiano das fazendas. E a Tânia Brandão vem e reforça também essa ideia de que a violência sofrida pelos escravos era grande, e a Tânia, dialogando com o Luiz Motti, vai trazer também em evidência o texto da Esperança Garcia, que foi essa escrava que escreveu uma carta denunciando os abusos que sofria, e que hoje, inclusive, Esperança Garcia é considerada recebeu um título de primeira advogada do Piauí, porque teria escrito uma petição. Ela era uma escrava das fazendas nacionais, então ela pertencia ao Estado, pertencia ao rei. Então ela escreve uma carta pedindo que
os maus tratos que por ela eram cometidos fossem diminuídos, que ela parasse de sofrer esses maltratos e pede para voltar para casa, pede para batizar o seu filho. Isso mostra que os escravos também eram catequizados e poderiam ser bem instruídos, inclusive alfabetizados, né? Então a Tânia vai trazer, inclusive foi o Luiz Motti que publicou pela primeira vez essa carta, que encontrou e publicou em suas pesquisas. Então você tem um revisionismo dessa condição. Em seguida, os autores citam um texto da Meridan Falsi, um texto de 1995, onde ela vai apresentar sua visão sobre a questão da escravidão a partir das relações dos senhores e escravos, na relação de batismo e compadrio, né? Então, assim, existiam crianças escravas, filhos de escravos que eram batizados. Muitas vezes essas crianças eram apadrinhadas, né, por pessoas importantes e influentes dentro da fazenda. Nem sempre era pelos senhores, mas muitas vezes era pelas famílias, pelos familiares dos senhores, dos fazendeiros. O irmão, o tio, o primo, alguém ali de dentro da própria fazenda que apadrinhava aquela criança e eventualmente dava um alimento, dava uma comida, né, dava algum sustento para aquela criança. A Meridan coloca um fato muito importante, que esse apadrinhamento era uma forma também de controle, de manter o escravo submisso ao seu senhor, à família do fazendeiro, e colocava também que a decisão final sobre quem era o padrinho era do próprio senhor, quer dizer, os pais da criança não tinham direito nem de escolher quem poderia ser o padrinho da criança. Então havia uma relação de poder nessa esfera muito privada, né? Quer dizer, o escravo não tinha condição sequer de escolher quem seria o padrinho do seu próprio filho. Então a Meridan coloca que normalmente nessa relação de apadrinhamento havia uma confraternização, né? Existia aquela festa do nascimento do bebê e havia uma confraternização entre o senhor, entre o padrinho, né? A família do padrinho, e que essa confraternização criava um ambiente mais ameno de vida. Normalmente esses ambientes aconteciam, essas festas, essas confraternizações aconteciam mais nas fazendas nacionais, quer dizer, quando os escravos as fazendas e os escravos eram parte das posses da coroa. E a gente sabe, a gente já trabalhou aqui em textos anteriores, que citam que a condição do escravo nessas fazendas nacionais eram melhores. Inclusive os escravos, como funcionários, como peças públicas, possuíam inclusive hospitais específicos para tratar suas doenças. Então, assim, a Meridan reforça essa ideia de que havia uma condição mais amena nessas fazendas. E pouco depois, um texto do próprio Solimar questiona isso, vai falar que não era exatamente assim, que havia sim uma condição muito mais violenta do que se imagina nessas fazendas, e vai mostrar todos os processos públicos, né? Porque vai dizer que era comum a esses escravos exigirem do poder público melhores tratos. É por isso que a gente tem inúmeros processos, como o da própria Esperança Garcia, que nós citamos aqui, processos públicos, quer dizer, o escravo tinha o direito de exigir do Estado melhores tratamentos. Então eles abriam processos, e esses processos são um exemplo claro dos maus tratos que eles sofriam. Solimar aponta isso, né? E está tudo registrado nos processos jurídicos, né, dessa relação. O Solimar, inclusive, reforça a ideia de que muitos vaqueiros dessas fazendas nacionais eram escravos. E ele coloca aqui de que alguns desses vaqueiros tinham a condição da quarta, né? Quer dizer, um quarto do gado que era produzido, normalmente o vaqueiro tinha posse daquilo, né? Ficava com aquele gado para ele. Mas o Solimar reforça que isso também era uma condição de condicionar o escravo à sua condição de submisso, né? Porque ele teria aquele gado e continuaria sendo escravo, cuidando daquela terra e daquele gado, né? Então ele aceitaria sua condição. E ainda, a partir daquele próprio gado, seria responsável por sua própria alimentação, né? Então, quer dizer, o senhor, o Estado, né, não teria mais tantas preocupações em manter o escravo em loco, evitar as fugas, e ainda o escravo poderia alimentar
alimentar-se com seu próprio trabalho. Eles vão concluir o texto com dois autores ainda, o Maírton Celestino, que escreveu um texto chamado Batuque nas Ruas dos Negros, e com a Thalita Souza, com Filhos do Sol do Equador. Esses dois textos abordam temas parecidos. O Maírton vai falar que no Piauí, especificamente em Teresina, haviam manifestações culturais de ruas onde os negros se encontravam. Existiam inclusive ruas que eram definidas como uma presença exclusivamente de negros, e ali eles se manifestavam e faziam suas manifestações culturais. Uma tentativa de reproduzir os costumes africanos, e fortalecer os laços entre seus pares. E aí a Thalita, ela vai pegar essas manifestações culturais dos negros urbanas, que o Celestino coloca, e vai dizer que, na verdade, esse trato com exclusividade de determinadas ruas ou locais da cidade para os negros, na verdade é uma forma de segregação, de exclusão social, inclusive no desenho geográfico social de uma cidade. Então, com esse texto, a gente conclui essa análise historiográfica do negro na história do Piauí, um texto que aborda desde a década de 60 até 2012, as leituras de alguns teóricos. Eu recomendo que vocês leiam, porque é sempre interessante você ler um texto clássico como o do Monsenhor Chaves, mas que existem vários revisionismos, outras visões que corrigem, que acrescentam informações necessárias para entender melhor como é essa condição do negro, do escravo no Piauí, tanto colônia como império.